Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 11. Então, retornando apenas a esse parágrafo para depois continuarmos no parágrafo seguinte, só para você ver as nuances perfeitas. Olha só. Cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada e de modo diferente entre os diversos homens. E isto ocorre tanto na saúde como na enfermidade. Nós já tratamos desse assunto no vídeo anterior. Mas só para dar sequência agora, observe para você ver. Assim variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos. Não é verdade? Olha só, que maravilha! Assim variam as reações e a gravidade de um mesmo tumor. Desculpe, viu? Assim variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos. Olha que maravilha! Aí você pode me dizer assim, mas maravilha? Sim, sim. Porque vamos analisar uma coisa. Quando eu disse aqui que a alma é quem comanda o corpo e não o corpo que comanda a alma, muitas pessoas podem se horrorizar com essa questão e pensar o inverso, que eu não me preocupo se você ou alguém pensar o contrário. Mas vamos parar para analisar. Vamos assim pensar. Existe alguns tipos de câncer, você entendeu? Maligno, né? Na glândula mamária. Depois do exame, o médico, eu vou simplificar assim para você entender. Depois de um exame, o médico, na glândula mamária não, vamos pensar assim, no pâncreas. Depois de alguns exames, o médico, o oncologista, ele chega e diz para o paciente assim, olha, o teu câncer, ele é o grau 3. Ótimo. Então, você vai precisar de... Vamos pensar assim, só para você entender. Você vai precisar de 10 quimioterapia, tá bom? E provavelmente radioterapia. Vamos pensar assim, algumas sessões de radioterapia. E 10 sessões de radioterapia. Tá bom. Vem o outro paciente, o médico analisa e o diagnóstico é o mesmo. Câncer no pâncreas, né? 10 sessão de radioterapia, 10 sessão de quimioterapia. A mesma coisa. O teu câncer é o número 3. Pois bem. Acontece que os dois pacientes começam o tratamento no mesmo dia.
Quando termina vamos falar assim, o tratamento, as 10 quimioterapias, as 10 radioterapia, um paciente está totalmente curado. Isso é só para você entender. Mas acontece que o outro paciente, o quadro dele é tão grave, mas tão grave, que ele já está tomando morfina. É tão grave que ele já está hospitalizado. É tão grave que tiveram que entubá-lo usando a ventilação artificial. Ora, mas por quê? Você está entendendo o raciocínio? Por quê, meu Deus? Se tudo que foi feito em um, foi feito no outro. Nada mais, nada menos. Mas por que que um foi curado e o outro teve que ser entubado? E aí vem o outro resultado. E depois de alguns dias entubado, vem a óbito. Meu Jesus, eu não me conformo com isso. As pessoas podem pensar assim. Mas acontece que os médicos são bênçãos de Deus na Terra. Se as pessoas parassem e pensassem, todo mundo agradeceria a Deus todos os instantes pelos médicos, pelos enfermeiros. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque os médicos e os enfermeiros, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, utilizam-se das mãos dos médicos e dos enfermeiros para cuidar dos imprudentes, dos irresponsáveis, mesmo assim, porque Deus não desampara ninguém, nenhum dos teus filhos. Mas por que que um foi curado e o outro veio a óbito? Porque vamos pensar assim, cometeu 2 crimes. Então ele trazia no teu eu toxinas correspondentes a 2 crimes. Eu estou narrando dessa forma só para você entender. O outro havia cometido 4 crimes, trazendo para o corpo físico toxinas correspondentes a 4 crimes. Só que a ciência, por mais evoluída a ciência médica, por mais evoluído que esteja hoje, no ano de 2021, no princípio do ano de 2021, essa ciência ainda não consegue visualizar o perispírito, onde encontra-se o registro de todos os atos que nós cometemos em vidas passadas. Deu para você entender? Então, a medicina, ela procede ali com cada paciente de acordo com os exames em mãos laboratoriais. Mais nada. Porque se eles tivessem em mãos exames laboratoriais e também exames espirituais do mapeamento do perispírito,
E no exame correspondente, todos os débitos daquele paciente, o médico, antes da quimioterapia, ele já ia dizer assim: olha, é lógico que isso aqui é só uma história. O médico, por uma questão de ética, ele não diz isso. Mas eu estou dizendo só para você entender. O médico já ia lhe dizer assim: olha, teu caso é um caso irreversível. Ora, doutor, mas por quê? Porque, olha, você está com um alto índice de toxina tão grande no teu perispírito, no teu corpo físico, que o melhor mesmo é você se resignar. Porque tudo que nós fizermos aqui por você não vai adiantar nada. Mas, como é necessário cuidar do corpo e do espírito, olha que maravilha. Nós vamos te assistir, nós vamos te ministrar medicamentos, nós vamos ministrar morfina. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque ele tem em mãos um laudo do perispírito do paciente. Ai, quando chega esse momento na Terra, será que eu vou estar aqui? Eu acho que não. Ah, mas onde eu estiver, de lá eu quero bisbilhotar. Aqui é a Terra. Eu quero observar o tratamento, porque vai ser maravilhoso. O médico tem em mãos vários tipos de diagnóstico, laboratoriais, diagnósticos espirituais. Olha que maravilha! Ah, não estaria aqui mesmo, não. Porque senão vai demorar um tempinho. Mas tem um outro paciente que o médico vai dizer assim: olha, eu confesso que eu achava que o senhor ia necessitar de 10 quimioterapia. Mas não vai ser necessário 10 quimioterapia, não. 5 quimioterapia, mais esses medicamentos aqui, vai ser o necessário. E outra, gente, com o diagnóstico laboratorial, físico, e o diagnóstico do laboratório espiritual em mãos, o médico vai saber qual medicamento ele ministra no paciente. Olha que interessante. Porque eu não sei se você sabe, mas hoje em dia todo medicamento é um tiro no escuro. Por que um tiro no escuro? Porque o medicamento, ele, ao adentrar o organismo da pessoa, ele, principalmente a quimioterapia. A quimioterapia, ela age tanto positivamente quanto negativamente. Ela mata as células cancerígenas, elimina, como se diz o termo, elimina um bocado de células cancerígenas. Mas o medicamento não é um medicamento que consegue raciocinar. Você entendeu? Ele não foi feito especificamente só para matar a célula cancerígena. E sim, tudo que ele encontrar pela frente. Por isso que o paciente sofre depois da quimioterapia reações
adversas. Uns desmaiam, outros sentem fraqueza, mal-estar, enfim, queda de cabelo, da cabeça do couro cabeludo, queda, enfim. Por quê? Porque o medicamento, a quimioterapia, é um tiro no escuro. Agora, é um processo natural. Por que é um processo natural? Porque está de acordo com o nível evolutivo da humanidade, do princípio inteligente, que ainda não é lá muito inteligente, mas tá bom. Graças a Deus que já nos encontramos nessa fase, né? Graças a Deus. E aqueles que ainda estão dormindo, e aqueles que ainda estão sonhando, não é verdade? Como disse mesmo Leon Denis, muitos ainda estão dormindo, muitos ainda estão sonhando no mineral, no vegetal, no animal e por aí em diante. Então, observe para você ver o poder divino, a bondade divina. Então, o médico, ele chega e diz assim, senhor Sebastião, 5 quimioterapia. E outra coisa, senhor Sebastião, essa quimioterapia aqui não é um tiro no escuro. Essa quimioterapia, ela é específica, foi feita especificamente para eliminar apenas as células cancerígenas. Olha que maravilha, gente. Só as células cancerígenas. De forma que não vai haver baixa de plaquetas, nem de glóbulos branco e nem de glóbulos vermelho. Não vai haver. Porque a químio, ela vai diretamente só na célula. Hoje em dia isso não acontece. É um tiro no escuro. Mas graças a Deus que ainda existe esse tiro no escuro. Mas voltando à questão. Assim variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos. Então eu já expliquei. Como? Não é mesmo? Como? O mesmo tumor que eu tenho é o mesmo que você tem. O mesmo. Mas acontece que eu venho a óbito primeiro que você e eles colocam em mim o paletó de madeira primeiro. E você, como se diz o ditado na terra, é curado. E você ainda vive mais 50 anos. Então eu já expliquei, né? Você tinha toxinas correspondente a 2 crimes e eu correspondente a 4 crimes. Então está aí. Semelhante atrai semelhante. Então é de ordem espiritual, mas com a participação do corpo físico em existências passadas. Porque a sua maior ou menor influência
Além da resistência biológica, também fica subordinada à natureza psíquica, emotiva e mesmo psicológica do enfermo. É natural, né? Que esse processo todo exerce uma influência, além da resistência biológica, que fica subordinada à natureza psíquica, emotiva e mesmo psicológica do enfermo, porque é um organismo, é um conjunto que quando se desestrutura uma área, desestrutura todo o conjunto. Por mais que o processo é uma unidade, mas afeta o coletivo. É uma unidade, mas que, mediante aquela situação, afeta todo o coletivo. Desestrutura todo o coletivo. Por isso que é necessário que as pessoas tenham conhecimento de causa e de efeito. Tenham conhecimento de causa e efeito. Porque só assim ele consegue separar o joio do trigo. Ele consegue agir com resignação, com aceitação. Porque ele entende que naquela unidade existe um coletivo. E que algo na unidade, quando se desestrutura, desestrutura todo o coletivo. Desestrutura todo o coletivo. Desestrutura o sistema endócrino, o psicológico, o sistema nervoso, o emocional, desestrutura todas as glândulas do organismo, desestrutura todo o sistema imunológico daquele coletivo. Não é verdade? Então é natural. Observe uma pessoa enferma para você ver. Enferma, que eu quero dizer, neste sentido. A pessoa encontra-se ali portadora de uma deficiência que quase sempre ele é uma unidade, mas que o organismo dele é um coletivo. O eu é uma unidade, mas juntando o tríplice é um coletivo. E que quase sempre aquele coletivo, a pessoa de vez em quando demonstra algum transtorno, algum distúrbio, um comportamento fora da normalidade. Porque está de acordo com o processo que ele está passando. Agora nós temos que entender: ninguém é doente. Ninguém é doente. Espírito nenhum é doente. O espírito está doente. Mas depois desta, numa outra, que o indivíduo quitar aquele débito teu, ele voltará ao estado de origem e não mais necessitará passar por aquela situação
uma vez que ele quita toda a sua dívida. Então, ninguém é. As pessoas estão passando por aquele período. É necessário nos conscientizarmos desses fatores. Porque isso nos sustenta, isso nos fortalece, queridos irmãos. E ainda mais mediante ao conhecimento das leis divinas, nos sentimos muito mais fortalecidos a esse restabelecimento. Vamos ao próximo vídeo.